Hoje é 6 de junho de 2022, são 15 horas e 5 minutos. O Escriba teve um susto aí a semana passada. Entendeu que estava com o bicho depois de 2 anos trabalhando todos os dias, sem que o bicho o pegasse. Não, foi submetido a uma série de exames, era uma rinite aguda, que deu algum trabalho, mas está razoavelmente bom já. E nesse tempo em que passou, inclusive no fim de semana em casa, sem trabalhar, eu pude ouvir uma pianista francesa cujo nome eu não tenho agora, está no celular. Ela tem 107 anos, 107 anos. E toca Bach, Chopin, Beethoven, maravilhosamente. Vai completar 107 anos. A moça. Eu brinquei com o Roberto Delmanto semana passada. Diz, Roberto, ela tem 107 anos e toca muito bem. Eu tenho 86. Estou tocando mais ou menos daqui a 20 anos. Eu vou tocar igualzinho ou melhor que ela. Espera só você para ver. Brincadeira à parte, nós temos hoje, nesses dias em que eu passei fora do escritório, eu tive a possibilidade de ler por inteiro esse livro de Stefan Cunha Usvari, História das Epidemias, apadrinhado e estimulado por Drauzio Varela. O nome de Drauzio está na capa. Stefan é doutor em medicina, etc. E Drauzio Varela, não é preciso dizer quem é, mas é uma obra perfeita na interpretação, na análise e em comentários históricos também, correspondendo à influência que vários bichos de muitas espécies exercitaram no transcurso da arte da guerra, inclusive. E lendo este livro e anotando, porque eu anoto todas as páginas que me dão interesse maior. Alguém brincou comigo, livro não marcado é como uma mulher não amada. Não é que sejamos machistas, mas nós gostamos muito de anotar as páginas que nos dão interesse maior. E pensando nas epidemias e na influência que elas têm na história, eu li alguma coisa também correspondentemente à inteligência artificial. A inteligência artificial a nosso favor, de Stuart Russell. Belo livro. Uma bela obra para que os analfabetos em computação como eu possam entender alguma coisa a respeito do que vem por aí, inclusive da computação quântica, que Einstein afirmava que não ia acontecer e que está acontecendo, de tal maneira que os melhores computadores que nós temos pareceriam brinquedos de criança se e quando essas melhorias
tomassem simplesmente o rumo da concretude, e hão de tomar. Eu estou a dizer isso tudo porque outro dia eu vi uma sentença prolixa, inclusive, em que eu tive a certeza de que ela havia sido formatada ou obtida materialmente a poder de preposições postas por computador, dando a sensação de que o eminentíssimo juiz estava a aproveitar várias decisões em sentido análogo e preenchendo apenas os claros com as soluções possíveis. Me pareceu-me que aquela decisão havia sido proferida ou prolatada assim por um computador razoavelmente bem disposto antes. Menor esforço para o eminente magistrado e uma solução pétreamente enegrecida em relação ao réu que tomou uma cadeia brava. Mas eu não quis pensar mal, ou não quis pensar bem, porque conforme a ambivalência das proposições, o pensamento pode ser bom e pode ser ruim também. Então, já se vê que eu passei esses dias sossegadinho, lendo essas obras todas, relendo a História das Epidemias, de Stefan Cunha Usvari, que é um retrato fiel da história da humanidade, porque os bichos nos acompanham sempre, a partir da lepra, da peste bubônica, da febre tifoide, sempre ou quase sempre trafegando esses microbichos todos nos intestinos de ratos, de camundongos, de pulgas. As pulgas são extremamente sequiosas dessas angosturas, das micro-animalescas criaturas que viajam na barriga de ratos e quejandos à cata de eficácia nas mordidas que dão em nós humanos. É realmente uma briga terrível entre nós e eles. Dir-se-á que nós ganhamos sempre, não. Mais cedo ou mais tarde, eles nos vencem sempre. E deixando de lado essas perfunctórias cogitações sobre os dias em que se suspeitava que eu tivesse o bicho e não tinha. Que bom. Vacinado 4 vezes e vacinado contra a gripe, eu estava bem protegido. Deixando-se de lado isso aí, eu passei esses 4, 5 dias também reorganizando as minhas documentações ditas privadas, porque eu tenho um arquivo particular grande também guardado e estava a guardar um ou outro recorte de jornal e descobri um deles, a não saber se o atirava fora ou não, datado de 5 de outubro de 2021. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses atrás.
e contendo aquilo que para mim de vez em quando significa a bola da vez em razão da implicância que eu tenho com ele. E esse recorte diz com pendências correspondentes a tendências, fazendo força para não haver rima entre o presidente ou ditador Putin e credoras do sexo oposto. Putin, segundo consta, tem ou tinha amores. Isso saiu no Estadão. Suposta amante do presidente seria dona de um apartamento de 4.100.000 em Mônaco. 4.100.000 dólares, 4 milhões, 4 vezes 5. A quanto está o dólar? R$ 5. 5? 4 milhões, 4 vezes 5, 20 milhões de reais. Esse apartamento que estaria sendo mantido em Mônaco por meio de uma empresa offshore criada poucas semanas depois de ela dar à luz uma menina, ela seria a consorte de Putin. Eu digo Putin, não digo Putin. Putin é mais simpático. E ela estaria morando lá. 4 milhões de dólares, são 20 milhões de reais. Eu não tenho nada contra isso, contra tendências amorosas de alguém, porque o morador de rua em São Paulo pode ter tais tendências e morar, inclusive, numa dessas cabaninhas que há aqui nas múltiplas praças de São Paulo, capital. Não tenho, não, porque amor é amor. Se gostam, paciência, hão de prestar contas mais tarde. Se quando houver fiscais da temperança ou intemperança do comportamento de pessoas gratas ou não e ditadores ou não. Procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem, é de Chico Buarque e do Lobo. Se a memória do cronista, se a minha memória não falha. Mas não deixa de ser uma extravagância poder amar enquanto se leva a lembrança da destruição de 30 ou mais crianças num subterrâneo qualquer de uma dessas cidades destruídas, umas e outras plenamente, pelo bombardeio lançado pelo presidente Putin. Difícil conduzir alguma coisa desse teor com suavidade, chegando a casa, tirando as botinas, as botas de combate, repletas do sangue daqueles que foram derrotados no país que hoje em dia já exibe só e quase as desgraças. Mas há quem consiga, sim, separar essas particularidades, metido o autor naquilo que se chama de uma certa anestesia. Ou seja, não façam isso comigo porque eu devolvo em dobro. É o que está
a acontecer agora, conforme promessa do ditador Putin a Biden, não mande armas pesadas à Ucrânia, porque eu acabo de destruir aquilo tudo. E já prometeu mexer no seu artesanal repositório de bombas atômicas. Não faça isso, porque eu faço também uma expectativa de uma guerrilha atômica de efeitos reduzidos, ou seja, envenena a segunda ou terceira geração de quem vier depois na Ucrânia e nas adjacências. Então já se vê que esta segunda-feira começou, de certa maneira, romântica, porque o ditador presidente da Rússia, ou o presidente ditador da Rússia, teria um pedaço do coração devotado à degustação do amor carnal. Menos ruim é saber se nos escanteios do comportamento restaria da parte dos amantes ou dos interdependentes alguma consideração sobre o número de mortos havidos nesse país, infelizmente submetido à destruição. Depois disto, vamos retomar nossas atividades aqui. E, se verdade for, fica o presidente com um apartamento de 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, a ser visitado, tal compartimento, por ele, Putin, nunca, porque se Putin deixa a guerra para ir a Monte Carlo, o mundo todo, Mônaco, o mundo todo fica sabendo. Mas a guerra há de terminar, há de ser uma escaramuça na vida desse moço. E faça amor. Faça amor e não faça guerra. Mas se faz a guerra e depois há de fazer amor, é preciso que possa fazê-lo bem, sem culpas na consciência por ter morto milhares de cidadãos indefesos. E lá na Vevá.